Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Patrícia Jacques, eu sou geóloga, que é uma das profissões das ciências da Terra. Eu moro em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas trabalho na capital, no Rio de Janeiro. Então, até antes da pandemia, eu subia e descia a serra todos os dias. Eu levava cerca de 3 horas para chegar no trabalho. Meu trabalho é aqui na Urca, do lado do Pão de Açúcar. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de um dia conhecerem o Pão de Açúcar, que é uma rocha linda. E falando de geologia, né, não só pelo bondinho, mas também pelo interesse no tipo de rocha. E depois da pandemia, com a pandemia, eu fiquei trabalhando em home office e agora nós tivemos que voltar para o trabalho presencial. Então, agora eu estou morando aqui perto do trabalho. Bom, como que surgiu o meu interesse pelas ciências da Terra, pela geologia? Eu tinha uns 16, 17 anos e realmente eu não sabia o que eu queria fazer, né, de profissão. Eu passei a minha vida inteira falando que queria ser dentista. E quando eu estava no segundo ano, eu realmente comecei a ficar confusa, assim, nossa, o que eu posso fazer? Tem tanta opção, mas tanta. E como uma boa geminiana, eu queria experimentar tudo, saber de tudo e tal. E aí eu fiquei muito confusa. Então eu fui falar com meu pai se quando eu fizesse o terceiro ano, se eu não poderia fazer o terceiro ano, depois faria mais um ano de cursinho e aí sim escolheria, porque na minha época você tinha que escolher qual era a profissão no início, quando você fosse fazer o vestibular, que agora é o Enem, né? Na época era o vestibular. A gente tinha que escolher na hora ali qual era a profissão. Isso lá para maio, março, assim, março, abril, logo no início do ano. E aí você só ia fazer a prova em novembro, mas já era aquela profissão. Então eu tinha muitas dúvidas. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu fui pedir ao meu pai se eu poderia ter essa oportunidade de fazer só o terceiro ano e depois fazer mais um ano de cursinho para realmente escolher o que eu queria. E ele falou que não. E ele foi bem claro e falou: se você não sabe o que você quer ser, eu sei. Você vai fazer direito. E então eu estou te dando a chance de você escolher. E aquilo ficou na minha cabeça, então eu tinha que escolher logo uma profissão. E aí eu fui comprar o guia do estudante, não sei se existe hoje em dia, mas existia um guia que era tipo um almanaque grande, que tinha um resumo de várias profissões. E nesse resumo, então, tinha lá geologia e eu achei muito bom, muito, muito, muito bom. Aquela ciência que vai muito em contato com a natureza, tinha parte de acampamento, de morar em cidades do interior, de conhecer as rochas. Então, isso me encantou. E aí, conversando com a minha mãe, ela me falou que meu avô era geólogo também. Meu avô por parte de pai. E aí eu fui me interessar mais pela vida do meu avô também. Então, ele acabou sendo uma inspiração para mim. Naquele momento, eu falei, então vou fazer igual o meu avô, vou ser geóloga também. E aí eu prestei o vestibular, na minha época eram vestibulares assim isolados, então eu fiz para Rural, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz para é, fiz para a UERJ, que é estadual, fiz para a Federal Fluminense, mas na Federal Fluminense não tinha geologia, então fiz propaganda e marketing para vocês verem como que eu estava realmente confusa em relação ao que eu queria ser. E aí fiz para direito, porque ele queria muito, e fiz para uma particular de direito, mas para agradá-lo, né? E ele sempre com aquela preocupação, se eu não passasse numa federal, numa pública, pelo menos se eu passasse de eu não ficar um ano em casa só fazendo o cursinho, que para ele era como se eu não tivesse produzindo naquele ano. Então fiz para direito também. Acabou que eu passei em todas e escolhi a Universidade Rural porque foi o primeiro resultado que veio. Desculpa, gente. O primeiro resultado que veio foi da Rural. E aí eu entrei na Rural com 17 anos. Nossa, a minha vida, assim, eu era uma pessoa relativamente mimada, vamos dizer assim. Eu morava com meu pai, minha mãe. Eu vim de uma classe média com muito conforto. Na minha casa
sempre tiveram, sempre teve arrumadeira, cozinheira. Então, quando eu cheguei na rural, eu logo fui ficar de favor num quarto, onde já ficavam 8 meninas. Então, eu dormia no chão, levei meu colchão, elas me aceitaram, eu sou muito grata a elas por terem me aceitado. E ali eu fui aprendendo a dividir, a compartilhar. Eu estava tão feliz de ter passado que, assim, mesmo alguns probleminhas que eu tive no início, eles foram sanados. E lá também eu conheci meu marido na Universidade Rural, ele é professor de geologia lá, ele era meu professor também, e a gente começou a namorar lá. E então assim, a Rural, ela realmente ela me deu vários diplomas. Gente, eu fico até emocionada porque é uma universidade pública, é uma, assim, pelas que eu já passei, tá? Das geociências que tem menos recurso financeiro, mas você sai de lá com vários diplomas da universidade, o que você escolheu, de vida, de amizades. Lá por acaso foi aonde eu também conheci meu marido, mas não fui lá para isso, né? Mas acabou acontecendo. Então eu sou muito grata à Universidade Rural por ser o que eu sou hoje, o que eu me transformei, por todas as experiências que eu tive lá. Quando eu me formei, gente, eu me formei em 1994. O meu curso são 5 anos. Eu realmente fiz os 5 anos, nunca repeti nenhuma disciplina. Eu participava de todas as festas, todos os movimentos, mas também fazia aquela questão de estudar, de estar na aula, ia nas monitorias. Eu acho que eu fui uma aluna que eu aproveitei as oportunidades da universidade, sou muito grata a isso também. E me formei e não tinha emprego. Então, eu logo conheci uma professora que para mim é um grande exemplo também, a professora Cacilda Nascimento, da Universidade Federal da Fluminense, desculpa, da Federal Fluminense em Niterói. E aí a gente começou a trabalhar juntas já no finalzinho da minha graduação, e aí eu pude fazer o mestrado em Geoquímica Ambiental com ela. E foi, assim, uma grata surpresa. Eu tenho grande admiração pela professora Cacilda. Ela foi mãe de 3 filhos para depois fazer geologia. Ela é uma outra história. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvi-la, vai ser muito bom. Então, conheci a Cacilda e eu fiz mestrado na Federal Fluminense em Geoquímica Ambiental, numa área também que na época não era, era nova, desculpa, era nova na geologia, que se chamava geoprocessamento. Eu não tive essa disciplina, não existia, mas eu consegui trabalhar com geoprocessamento, não tinha computador, tinha Google, não tinha nada disso. Então, tudo era mais difícil, mas eram tantas descobertas que eu não parava de me entusiasmar com tudo isso. Aí, e paralelo a isso, devido a eu estar nessa nova linha, né, do geoprocessamento, eu descobri que o Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, eles estavam dando um curso de Sistema de Informação Geográfica, que é uma das ferramentas que se usa em geoprocessamento. Então eu vim aqui, na maior cara de pau, bati na porta, me apresentei e perguntei se eu poderia fazer esse curso. Era um curso dado por uma equipe de geólogos do Serviço Geológico Americano, então ia ser em inglês. E aí eles falaram que o curso era restrito aos geólogos daqui, mas anotaram o meu telefone se houvesse uma oportunidade. Bom, o curso começou e 2 dias depois eles me ligaram. Na época a gente também não tinha celular, não tinha telefone. Então eu dei o telefone da minha madrinha, que morava no Flamengo, e a minha madrinha conseguiu entrar em contato comigo falando: olha, o Serviço Geológico está te ligando. Aí eu vim aqui e eles falaram: olha, o curso já começou, vão ser 2 semanas, você já perdeu 3 dias, mas se você quiser fazer, você pode, porque um dos geólogos que viria não vem mais, e a gente não quer deixar a vaga dele livre. Então, eu dividi um computador com mais 2 outros geólogos, né? Todos já formados, com experiência, me receberam muito bem. A maioria da turma era formada por homens e eu fui muito bem aceita, sou muito grata a todos eles. O meu chefe, esse então, era o Schultz, também sou muito grata a ele. E quando terminaram as 2 semanas, eles me convidaram para colocar os dados de Serra Pelada, que é uma região
que teve um garimpo muito forte de ouro na década de 80, se eu gostaria de botar os dados da Serra Pelada nesse sistema, né, de informação geográfica. Então, eu ainda estava fazendo mestrado, mas comecei a vir para o serviço geológico para ficar como autônoma e colocando esses dados. Logo depois também eu fiquei trabalhando como terceirizada aqui, que foi ótimo, devido a eu ter colocado esses dados, eu bati na porta de outra pessoa aqui, era o chefe do Departamento de Geoprocessamento, Ricardo Vasconcelos e Paulo Branco, que são duas pessoas que eu trago no meu coração também, em termos de gratidão. Perguntei se eu poderia colocar os dados, fazer um estágio lá, de graça, me ofereci, eles deixaram, e 2 meses depois eles me ofertaram de eu estar como terceirizada. Então, também fiquei como terceirizada aqui um tempo, no serviço geológico, até que finalmente eu pude fazer o concurso e fiz o concurso. E nesse tempo, gente, eu casei em 97, com meu marido, que é professor da Rural, e nós tivemos 2 filhos, o Bernardo e a Gabriela, que hoje em dia são 2 ruralinos também. O Bernardo já está terminando a faculdade de matemática e a Gabriela está entrando para biologia na Rural. E nesse tempo, então, foram vários desafios aqui dentro do serviço geológico. Sempre trabalhei com geoprocessamento. Depois, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado. Aí eu fui fazer o doutorado na USP, a Universidade de São Paulo, onde, para mim, foi uma outra realidade, um outro mundo. Realmente foi tudo muito bom lá na USP. E em 4 anos eu fiz meu doutorado, o Serviço Geológico me deu 4 anos, me liberou com salário, eu pude fazer, a minha sogra sempre me ajudou com os meus filhos, então eu sempre tive uma rede de apoio muito forte para poder associar a profissão com a maternidade, sempre amamentei muito, cuidei deles, mas tinha essa rede de apoio que é meu marido, que é um pai exemplar, minha sogra, meus pais também sempre me ajudaram, minha irmã. Então, essa rede de apoio é uma coisa fundamental para a gente poder conciliar, e são coisas que não são incongruentes e são viáveis, mas a gente tem que ter essa rede de apoio, e a gente conta com pessoas assim maravilhosas ao nosso redor. Aí eu terminei meu doutorado em 2013. E esse doutorado, gente, eu tive a oportunidade de fazer um programa do governo que foi Ciências Sem Fronteiras. Então, eu fui para o Canadá, passei 1 ano no Canadá com o meu marido, com meus filhos. Meus filhos eram pequenos, estudaram em escola pública lá, foi ótimo, aprenderam inglês lá. Então, assim, eu acho que eu tive uma vida profissional e acadêmica diversificada e para toda a família também. E aí, quando eu retornei para o Serviço Geológico em 2013, voltei para o geoprocessamento, depois eu virei chefe da divisão do geoprocessamento, fiquei 3 anos como chefe, depois eu fui para a Superintendência de Planejamentos, que é uma área ligada à presidência, eu trabalhei mais 3 anos lá, e agora eu sou chefe do Departamento de Relações Institucionais do Serviço Geológico do Brasil. Então, é uma carreira, né, extensa, diversificada. Eu realmente precisei de muita ajuda de vários colaboradores, eu tive muitos chefes que foram muito generosos comigo, muito compreensivos, né? Mas também estudei muito, eu sempre me mostrei prestativa com meus colegas, prestativos com meus chefes, sempre me oferecia, vinha trabalhar aqui sábado e domingo quando necessário. Então, acho que a minha vida profissional ela sempre foi uma via de 2 mãos, né? Eu sempre colaborei, mas também tive muita colaboração. Então, meninas, eu desejo a vocês sucesso, não desistam dos seus sonhos, se formem, escolham uma profissão. Se forem ciências da terra, com certeza vocês vão descobrir que cada rocha, cada mineral, ele está te contando uma história. E que história é essa? E como realmente as geociências, elas contribuem para tudo, né? É nas geociências que a gente tem, por exemplo, essa caneca aqui de café, da onde vem essa cerâmica, da onde vem essa argila, as argilas vêm das rochas. Então, assim, a geociências, ela está em tudo, no tijolo da parede, a cadeira, ao plástico que vem do petróleo, ao carro, ao aço, à geladeira,
ao computador, a bateria de lítio, da onde vem o lítio, tudo vem da mineração. Então, eu acho que vocês vão ser muito felizes e desejo a todas vocês muito sucesso e que sempre possam realizar seus sonhos e contar com colegas, com amigos e familiares para que isso aconteça. Um grande abraço em todas vocês.